Olá, tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo. E meu nome é Vanessa. Essa é minha esposa, Vanessa. Nós estávamos conversando hoje sobre um assunto que eu acredito que chame a sua atenção, porque nós falávamos de alguém que hoje tem uma representação importante na internet, aqui no YouTube, e tem movido bastantes massas de pessoas, movimentado bastantes pessoas falando a respeito de finanças e de suportes, de auxílios, de ajuda sobre como melhorar as condições financeiras de uma pessoa, de uma família. Tiago Nigro, será que ele fala a verdade? Será que o que ele diz realmente ajuda as pessoas? Bom, nós estamos aqui hoje para falar a nossa experiência para você, conversar contigo a respeito disso, deixar aqui o nosso depoimento e, se o vídeo for legal, se faz sentido para você trocar ideia com a gente, manda uma mensagem, coloca o seu ponto de vista, a maneira de como você percebe tudo isso que a gente está contando. Então eu vou falar o que aconteceu com a gente nesse período. Bom, o motivo que nos fez chegar a esse ponto de gravar esse vídeo tem a ver com algo muito pessoal. Minha mãe. A minha mãe, no começo do ano, pois nós estamos no ano de 2019, estamos no mês de dezembro gravando, e em fevereiro desse ano minha mãe teve um AVC. Quando ocorreu tudo isso, nós ficamos realmente numa situação muito delicada. Minha família é uma família muito unida, de pessoas sempre muito próximas, que sempre se querem muito bem. Somos dessas famílias que bastante patriarcal e matriarcal, porque nós sempre estamos unidos. E esse impacto foi uma violência, literalmente, contra as nossas emoções, contra a nossa vida, contra nossas finanças também, por que não dizer assim. O AVC da minha mãe foi muito grave, ela ficou durante muitas horas sem atendimento, até que o meu irmão descobriu que ela estava caída em casa. Depois de todo o processo, depois de todo o protocolo de primeiros auxílios, ela passou a necessitar de muitas ajudas. Aquilo causou um desespero tremendo, porque eu saí daqui da Espanha, eu moro na Espanha, bom, nós moramos na Espanha. Aqui já há somos alguns anos, né? Somos corretores de imóveis Sim. aqui, não somos youtubers, não somos modelinhos, nem bloggers, nem nada, somos apenas pessoas como você, que tem um trabalho, teve uma oportunidade de montar um negócio fora, empreender fora, e temos aqui uma imobiliária já há muitos anos, há praticamente 10 anos. E essa situação foi uma situação que me fez correr para o Brasil, largar tudo por aqui, e aí a gente começou a ver o quão frágil era a própria estrutura que nós tínhamos, achando que estava fazendo as coisas bem. Bom, depois de 40 dias da primeira situação, da primeira viagem ao Brasil, eu já estive esse ano 4 vezes no Brasil, eu voltei à ativa, todas as vezes em que voltava para cá, e sempre encontrava muitas dificuldades. O problema é que nós tínhamos aí, a partir do momento em que minha mãe passou para uma reabilitação, passou por uma etapa de ir a clínicas e contratar profissionais e tal, chegamos àquela situação de como nós faríamos tudo isso. Então, com muita ajuda familiar, com os irmãos da minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, que é um cara fantástico, maravilhoso, e que está fazendo junto com a minha cunhada um trabalho excepcional de ajudar a minha mãe, de ajudar a nossa mãe, afinal de contas, bateu um desespero, porque eu tenho uma filha pequena, nós temos uma filha pequena aqui, existe toda uma vida, mas nós estávamos naquela situação de pagar contas, viver a vida e parecia que estava tudo bem. E de repente tem uma situação tão emergencial, tão desesperadora como essa, e você não sabe o que fazer. E aí, num dia de muito desespero, onde eu não tinha praticamente dormido à noite, desabafando com a Van. Foi que a gente conversou muito, estava muito difícil. Estava realmente muito difícil. A Van acordou mais cedo um dia, mas eu que sei, umas 5, 6 da manhã, né? Mais ou menos. Mais ou menos, por aí, sim, 5 horas. E começou a buscar na internet informação financeira de como poder realmente levar adiante toda a nossa situação de vida de uma maneira onde nós não causássemos mais problemas, por ter dificuldades quaisquer que pudesse ocasionar preocupação, inclusive para os meus pais, para minha mãe até, mas também, por outro lado, poder ajudar, porque afinal de contas, no Brasil, você não conta com uma estrutura que você tem aqui na Europa. Você precisa pagar tudo, tudo.
reabilitação, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, tudo, Os planos cuidador. de saúde não cobrem, né? O plano de saúde da minha mãe simplesmente deu, acho que foi, deu um período, acho que foram Deu 20, período, né? Um mês quase, é, né? em 25 dias, Sim. 30 dias, acho que não chegou um De mês. reabilitação naquela De reabilitação. clínica, sim. Exatamente. E E aí, depois você tem que afrontar tudo isso. Quanto custa para fazer? Vai fazer as contas, mas você pode chegar a gastar 30, 35 mil reais por mês nessas estruturas. E você precisa montar, você quando contrata um cuidador, você tem CLT por trás, você tem uma série de preocupações por trás. E aí, como você faz? Aquele desespero me causou uma dor, uma coisa horrível, que eu não sabia o que fazer, eu não podia mandar 100 euros para o Brasil para ajudar meu irmão, para ajudar meus tios, para ajudar meu pai, eu não tinha forma humana de fazer aquilo. Tinha, mas eu não sabia como. E graças à Van, graças a ela buscar no YouTube, graças a ela buscar informação na internet, ela encontrou alguém que falava sobre finanças. Uma das pessoas que ela encontrou e que chamou a atenção dela, e ela foi me acordar para ver, sim, foi a primeira pessoa que eu encontrei. Tiago Nigro. Encontramos outros profissionais, Thiago Reis, da Suno Research, encontramos Bruno Perini, Thiago Salomão, do Stock Pickers, Sim. porque depois a gente começou a ver assuntos de investimento, Sim. que ao final de contas a educação financeira passa por você investir bem, passa por você gastar melhor o seu dinheiro, por você ganhar mais. O Thiago Nigro tem o livro dele, do 1.000 ao milhão, sem cortar o cafezinho. Então nós começamos a nos formar, porque todos diziam o mesmo: leia, aprenda, estude. Mas e aí, será que é verdade o que eles estão falando? Será que realmente você vai chegar em algum lugar? E no meu caso, em tão pouco tempo? Então o que nós fizemos? Começamos a assistir essas pessoas, a pegar as informações que eles nos davam e realmente a ler muitos livros, muito, né? realmente a mudar a nossa forma de pensar. E não só isso, mudar o mindset, que era um termo que nós nunca havíamos ouvido ou falado com tanta ou pelo menos com tanta frequência ouvido. Audiolivros, né, Van? Muitas das indicações que nós ouvimos e que nós soubemos no meio desse processo foi ler livros como Pai Rico, Pai Pobre, que foi muito importante, né? O Segredos da Mente Milionária. Eu já havia lido anteriormente A Única Coisa, do Gary Keller, né? Código do Dinheiro, enfim, Princípios do Ray Dalio, O Homem Mais Rico da Babilônia, Mais Esperto que o Diabo, uma série de outros livros, como por exemplo um aqui na Espanha que se chama Odio e Networking, pero lo necesito, quer dizer, odeio networking, mas eu necessito. E muitos outros, para poder justamente formar essa consciência e poder tomar atitudes dentro de uma linha de raciocínio adequada. O que é que aconteceu então com tudo isso que nós aprendemos com esses caras? Nós começamos a observar o seguinte: parece que tudo que eles falam é muito fácil, investir no Brasil é uma maravilha e tudo mais. Qualquer conceito que você tirar e tudo aquilo que você aprender nesses materiais e não aplicar, realmente você não vai ver resultados. Thiago Nigro não vai vir pegar na sua mão e te levar para investir numa corretora, ajudar você a fazer uma planilha de gastos mensais da sua casa, separar as contas da sua empresa. Nós somos autônomos aqui, né, Van? Sim. Nós, como corretores de imóveis, a gente tem a nossa imobiliária, mas são situações que parece muito clara que uma coisa é um negócio, outra coisa é a pessoa física, mas se misturam na hora de pagar as contas. Quantas vezes nós fomos comer e pagava com qualquer cartão? Sim. Né? Quantas vezes nós compramos coisas e nem passava a fatura para a contabilidade, porque no final das contas parecia que era tudo a mesma coisa. Sim, pra gente não era uma coisa importante, não era uma coisa que iria fazer a diferença, né? Exato. Além de parecer que não ia fazer a diferença, nós estávamos dentro de uma situação de como pagava as contas e o dinheiro que sobrava era ócio. Nós não fazíamos nada mais, simplesmente sobraram 1.500 euros. Legal, vamos de viagem, vamos pro Brasil, vamos fazer qualquer coisa. Sim, ou não é? E depois não sobrava nada, né? E não sobrava nada depois, exatamente. Então, aplicando esses conceitos, nós começamos a montar, até para dizer uma coisa aqui e deixar muito claro, antes de falar do que nós começamos a montar, nós não estamos ricos, nós não estamos milionários. Tudo isso é um processo, mas nós vamos chegar lá. Porque o início de um processo, né? A gente começou faz pouco tempo, né?
Maio. A segunda vez que eu fui pro Brasil foi o mês de maio. 7 meses, né? O Thiago Nigro tava fazendo umas lives pela manhã, às 5 da manhã, que pra gente era fácil acompanhar, porque já eram... Aqui era às 10, né? Aqui era às 10. Mas não era tão fácil, não, porque para acompanhar uma live às 10 da manhã, você tem que dar não a muitos clientes, deixar às vezes de estar no escritório para estar em outro lugar, para você se concentrar naquilo. Ou seja, você faz uma escolha de não seguir o que você está fazendo. Sim, porque o trabalho aqui a gente começa às 9 da manhã. E a live era às 10, então era no meio do trabalho, né? No meio do processo de trabalho, no dia a dia nosso, normal. Então tampouco era muito fácil fazer isso, sabe? Não era muito simples de seguir. Mas nós seguimos as 3 vezes em que teve live, que houveram lives aqui durante todo o ano. Havia tido uma live anterior, me parece. Sim. E a gente começou com essa que foi mais ou menos no mês de maio. Depois seguimos uma outra e teve uma agora mais no final do ano. E conhecemos muitos empreendedores, né? Também nesse processo das lives, que eram as entrevistas que ele fazia. Sim. Às 5 da manhã, claro. Eu não tinha a menor ideia de quem era. Flávio Augusto. Janguier Diniz, enfim, Joel J, que, poxa, como atleta, realmente tem todo um trabalho muito bacana de melhorar a sua auto performance, e a sua alta performance te ajuda realmente com esse conceito a extrair o melhor de você e depois ir mais adiante. Só que você precisa fazer. Você precisa seguir em frente. Então nós continuamos o nosso processo. Sabe o que é que aconteceu? Pois aconteceu o seguinte: hoje, como eu dizia, nós não estamos ricos. Só que hoje nós temos controle da situação. Com muito pouco dinheiro que sobrava, como eu sabia que a minha mãe estava suportada financeiramente pela minha família, eu me comprometi ao seguinte: eu busquei um propósito para mim. Eu vou ajudar a neutralizar esses gastos da minha mãe. Não vai ser agora, porque eu realmente não posso. Mas se eu mandar o dinheiro para lá todos os meses, e eu tiver também qualquer problema aqui agora, a quem eu vou recorrer? Se eu só tenho a ela. É o resto da minha família que está bastante já sobrecarregada com tudo. Então o melhor é fazer esse dinheiro crescer para poder realmente ajudar de uma forma importante, né? Exato. Então nós começamos a guardar o dinheiro, nós não sabíamos como fazer, por isso nós começamos a investir no Brasil, por uma razão muito simples. Eu tenho aqui a bolsa, o IBEX, a bolsa de valores aqui de Madrid, a bolsa da Espanha. Você tem todas as outras opções aqui, é muito mais fácil investir, por exemplo, nos Estados Unidos, a partir daqui, porque não tem tantos bloqueios, mas como eu faço uma análise de empresa, como eu verifico onde eu vou pôr o dinheiro, eu ponho dentro do meu negócio mesmo, abro um outro negócio, ponho, sei lá, numa poupança, o que eu faço? Então a gente precisava começar a ter um norte. E esses caras foram realmente o norte. Além dos livros, principalmente os livros. Só que alguém foi lá e fez o start. Esse alguém tinha que ter responsabilidade sobre o que ele estava fazendo, porque ele estava afetando a minha vida e poderia afetar da minha mãe doente, e podia afetar do meu irmão, dos meus tios, meu pai, minha avó e todos os demais, e minha filha pequena. Então, quando as pessoas falam mal das outras e quando elas vão e realmente divulgam materiais para falar mal, isso tem uma situação de crescimento exponencial. E eu não vim aqui falar nem mal nem bem, eu não ganhei um centavo para falar do Thiago Nigro, eu nem conheço o Thiago Nigro. Só que eu posso dizer para você, que talvez se encontre na minha situação, ou parecida com ela, Deus queira que não como a minha situação, mas parecida com ela, é que siga, utilize esses caras como norte, como referência. Aprenda com o material deles, tem tanto material bom, muito material gratuito na internet. Busque começar algo e comece, mas não pare. Comece pequeno. Sim. Sabe por quê? Maio, quando nós começamos, em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses só. 7 meses, 8 meses contados assim, mas nós começamos a guardar dinheiro faz 7 meses justos. Sim. Nós chegamos no dia de hoje, que nós estamos gravando esse vídeo, dia 17 de dezembro de 2019, com a seguinte situação. Já superamos 2 dígitos, portanto passamos dos 10 mil reais guardados, ou seja, guardados não, investidos. Tanto na Bolsa de Valores quanto em outras fontes de renda, dinheiro a longo prazo, dinheiro que nós não queremos ver, que nós queremos ter rendimento a longo prazo. Longo prazo, eu estou falando de 30 anos, pensando em aposentadoria. Por quê?
Pois por uma razão muito simples. Chegará um momento em que esse dinheiro vai trazer um rendimento mensal que vai me ajudar a neutralizar essas contas. Esse rio de dinheiro que está sendo gasto para melhora da minha mãe e que está funcionando, ele merece também ser neutralizado, porque minha mãe está tendo muito resultado. Mas qual é o impacto que tem na vida do meu irmão e dos meus tios e do meu pai, da minha avó e de todos? E eu quero o bem deles. Então, se você está na mesma situação, vamos fazer uma coisa? Se você achar que tem sentido tudo isso, se você chegou até aqui no vídeo, fala pra gente, dá um like. É super importante para saber se realmente a gente deveria continuar trocando ideia sobre isso. A nossa formação veio a partir de tomar muita porrada. Nós erramos muito aqui na Espanha, em 10 anos de países, nós passamos por tudo. Já vendemos brigadeiro, eu já fui tio da perua. Já limpei casa, já cuidei de criança, hotel restaurante, né? Imagina, os brasileiros que vêm para cá, normalmente buscam emprego nas casas dos espanhóis. Dos espanhóis, é. Não estou falando mal disso, mas normalmente o sul-americano vem para cá para fazer mão de obra, né? Para ser mão de obra barata e abundante. A Vanessa foi faxineira na casa de uns equatorianos. Sim, e babá também, né? E babá também. Sim. Quer dizer... Duas crianças, 2 filhos, né? É uma situação que a gente gostaria de contar e dividir com você, porque Sim. tudo isso tem a ver com uma palavra que nós aprendemos chamada resiliência. Sabe? A capacidade de você, de um corpo como uma esponja, por exemplo, um objeto como uma esponja, que você consegue comprimir e toda a compressão não vai causar modificações na estrutura própria dela, porque ela volta na situação anterior. Disso se trata. Se isso tem sentido para você, se você passa por essas situações, não é uma superação de um caso concreto, senão de que sua vida tem sido pautada por várias situações de ser comprimido, esmagado e ter que voltar ao normal, comprimido e voltar ao normal, a minha também. Vamos trocar essa ideia? Olha, continua seguindo o material desses caras. Muito obrigado ao Thiago Nigro, ao Thiago Reis, ao Joel Jota. A gente é muito agradecido, realmente. Ao Breno Perrucho, ao Bruno Perini, ao Pete Money, e a todos eles. Todos que a gente deve ter esquecido algum, mas é que são muitos, a né? equipe do podcast do deles, podcast, que foi... podcast do Primo Rico. A gente agora, nós não escutamos mais música no carro. É verdade. Agora é só podcast, sim. E livros também, né? Porque quando você começa esse processo, sim, você começa a se sentir bem. É igual ir para uma academia que você faz exercício, os primeiros dias são doloridos, é um inferno. Mas dali a um mês você está se sentindo bem, você está se sentindo melhor, você está com um corpo mais saudável. A sua cabeça também fica igual, o seu cérebro começa a funcionar melhor. É um músculo no final das contas. É um tecido vivo que se expande. E você começa a entender melhor, né? Cada vez que você vai ouvindo, você vai entendendo melhor o que eles querem dizer. Exatamente. E eu gostaria de poder compartilhar essa experiência com você e, se puder, ajudar você com a minha experiência, escutando a sua e trocando essa ideia. Tá bom? Então, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo também. Se você compartilha. Gostou, Baixa ele no seu... não precisa baixar, dá para mandar o link, né? Manda o link nos grupos de WhatsApp, né? Exato. Porque vale a pena. As pessoas gastam muito tempo falando mal das outras, mas também tem que ser todas elas justas e serem gratas quando realmente recebem uma ajuda. Esses caras provavelmente nem vão ver esse vídeo, porque no final das contas, Thiago Nigro hoje deve ter 10 milhões de seguidores, juntando todos eles, são muitos os profissionais que estão dando esse tipo de ensinamento. Sim. Mas quando chega num impacto tão pessoal, eu acho que vale a pena falar bem, não importa. Tanta gente fala bem de outros caras que nunca você vai ver, vai falar bem, por exemplo, sei lá, do Silvio Santos ou do Warren Buffett. Bom, qualquer pessoa vai falar bem do Luciano Huck, que ajudou uma família lá, por exemplo. O cara nunca vai saber que você falou bem dele, mas não importa, não se trata disso. Não se trata disso. Vamos conversar nós, você, eu e a Vanessa. Nós todos. Entre a gente. Diz o que está acontecendo com você, conta pra gente, a gente divide as nossas experiências, divide o nosso conhecimento recém-adquirido, a maneira de como nós chegamos nesse pensamento, e a partir daí a gente segue o jogo e grava outro vídeo, né? Isso. Então obrigado por ter visto, desculpa o vídeo longo, a gente se fala numa próxima vez, tá bom? Obrigada, gente, e tchau. Até mais, tchau, Até tchau. mais.